você esquece que você ali dá um omelete bom, né? Riquíssimo. Riquíssimo. Mineral lá em cima, 35%, 34% de proteína, para ser Uau. mais exato. Mais do que a Ora Pronobis, que a gente considera como uma Sim. das rainhas aí das proteínas, né? Claro. E tal, etc. É espetacular a proteína. É demais. Voltando a essa questão da monocultura, só para falar o oposto, que é a diversidade, que é um dos princípios que a gente tem de diversificação. Né? Os policultivos. Os policultivos garantem para a gente uma segurança tanto alimentar como uma segurança econômica também, já que a gente está visando abastecer as feiras, que é o que o homem quer saber, né? A gente está querendo produzir para abastecer as feiras, para levar o produto bom para o consumidor. Quando a gente faz esse policultivo, a gente vê que às vezes um inseto, ele poderia ser danoso se eu tivesse uma monocultura, Sim. mas como eu tenho uma policultura ali, a sucessão das plantas vai me dar uma segurança econômica. Eu vou conseguir... O pulgão atacou o couve, mas eu vou conseguir vender a berinjela que está ali ainda, né? Então, essa produção, ela já me garante o pagamento daquilo, né? O pagamento da mão de obra que teve ali para plantar, para colher, para levar para a feira, para transportar. Então, a gente também leva em consideração isso. O que a gente tenta ensinar é isso, que é uma possibilidade. Gosto muito de falar que a agrofloresta é um modelo de agricultura. Né? Do mesmo jeito que tinha o plantio direto, que o plantio direto foi um novo modelo de agricultura e um grandíssimo passo para a agricultura nos últimos 30 anos, sabe? A agrofloresta é mais um desses modelos. E hoje, o que a gente pensa é tornar isso escalável, para fazer em grande escala e a gente conseguir regenerar solo, vida e tocar o processo, né? Porque do jeito que está, eu acho que o nosso planeta ele já está pedindo novas soluções. Até o que a gente come, né? Até não, começando pelo que a gente come, né? Eu não sei se vocês viram, de vez em quando eu dou uma olhadinha, né, no Instagram da ministra da Agricultura, e ela estava comentando, né, falando sobre os acordos que assinou com algumas empresas, né, multinacionais nos Estados Unidos, e falou que o que não se tem volta é uma solução, seria então para a agricultura, seria a agricultura sustentável. Eu achei muito interessante. E que, falando sobre o financiamento verde, né, para a agricultura sustentável. E ela falou assim, olha, nós não temos mais opção, né, no mundo, né? A grande solução seria a agricultura sustentável. O que vocês acham? Para vocês que praticam a agricultura sustentável, o que isso significa para vocês? Com certeza. O Felipe comentou, por exemplo, do plantio direto. Ele deu um passo gigantesco para isso. A outra paixão nas minhas linhas de pesquisa, vamos dizer, além de punk, assim, as hortaliças tradicionais, mas antes foi o SPDH, que era o Sistema Plantio Direto adaptado às hortaliças. Porque a gente vê isso muito para grãos, mas vê pouco para hortaliça. E aí eu fui produtor numa região serrana do Rio de Janeiro, com muito problema de erosão. Eu ia até completar, a gente só vê o solo desprotegido em dois ambientes, que é no deserto ou numa laje de pedra. Onde tem pedra, onde tem deserto. Na pedra não tem erosão, porque, né, tem escorrimento, tem erosão superficial, né, escorrimento. Mas não tem erosão, carreamento de partículas, né, porque é rocha. E no deserto não chove quase, então também não tem tanta erosão eólica e tal. Mas em qualquer ambiente com solo, com vida, com matéria orgânica, com vida abundante, você tem o solo tentando se proteger. Então cobertura do solo é tudo. E trazer cobertura de fora, como alguns modelos faziam, é um pouco insustentável. Você traz de algum lugar, então por que não construir a palhada no lugar? Até com o João e com a Natália a gente debatia muito isso. Pô, vamos botar um adubo verde? E a agroecologia falou muito em adubação verde, mas incorporava. E aí você perturba o solo, né, desestrutura o solo. Então era fazer uma adubação verde, manejando no ponto certo para não precisar perturbar o solo, vamos dizer, não revolver o solo e fazer cobertura. Isso já é um outro passo gigantesco também para a sustentabilidade. Então é cuidar do solo, isso aí a gente já tem muitas tecnologias. O controle de pragas e doenças tem avançado demais com micro-organismos, realmente fantástico, mesmo dentro da agricultura convencional, eu tenho tido surpresas bem interessantes, né, em modelos de larga escala, com
controle biológico, e tal, etc., para fungos, para pragas, etc, etc. Mas eu acho que o que falta agora é a escolha das espécies. É aquilo que a gente estava falando. Tá. Então, é muito difícil a gente querer controlar pragas e doenças, por exemplo, de batata e de tomate para a maior parte do Brasil. Para o Brasil de clima temperado, tudo bem. Para uma época do ano, daqui do inverno, para produzir tomate, tranquilo. Mas no verão, né, tropical, quente e úmido, no Brasil, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, a gente tem que fazer a escolha pelos alimentos locais. A resposta, o complemento a isso será a alimentação local. E um outro é diálogo, é conhecimento. Então, difundir o conhecimento sobre alimentação, não ficar esse conhecimento só para o mercado, tentando trazer solução tecnológica, e sim o conhecimento de como é produzido o nosso alimento. No início, a França falou que o ser humano se afastou da produção, da alimentação, né, da produção do seu alimento. A gente vai lá, tem um emprego, tem o salário, vai lá e compra no supermercado, né, com exagero de ter gente que nunca viu uma vaca, que nunca viu um pé de couve, que só vê no pacotinho, de cenoura, etc, etc. Então, a gente se distanciou tanto que a gente não participa desse processo. E quando faz as escolhas, isso eu digo a sociedade mais geral. Claro que quem é interessado com agroecologia, com punk, etc, etc, lógico que eu estou chovendo numa olhada, assim, para quem já se sensibilizou com isso. Mas aí as pessoas fazem a escolha errada pela falta de conhecimento. Se a pessoa souber que essa espécie aqui não tem... pedir para o agricultor, olha, eu quero um tomate agroecológico no verão. Poxa, cara, vai sair muito caro e vai produzir muito pouco, é muito difícil. Vamos comer, eu quero batata nessa época. Não, vamos comer outras coisas, tem tantas outras coisas. Vamos querer brócolis, couve-flor no verão tropical. Olha, tem 50 espécies de folhosas, entre carurus, bredos, vinagreiras, oropronobis, chaia, moringa, etc. Tem um monte de outras folhosas ou inflorescências e tal, etc., disponíveis. E aí a pessoa vai perceber, além dos paladares diversos, deixa o brócolis e a couve-flor para o inverno. Sabe? Respeita a sazonalidade, a natureza nos mostra esses ciclos. Então, a gente conhecer como tem que ser produzido o alimento e ter circuitos de comercialização mais justos. Né? O Felipe falou das feiras, são feiras agroecológicas, são feiras em que realmente tem diálogo direto. Eu sou do Rio de Janeiro e lá as feiras, por exemplo, é de produtor que vai, o feirante vai na Ceasa comprar. Então já não é uma feira não é uma feira direta, né? Então não tem aquele diálogo com quem produziu, com quem está consumindo, né? É dinheiro, né? Então ele vai lá na Ceasa reproduzir uma lógica, não tem um contato. Agora feiras agroecológicas, feiras de produtores conversando com os consumidores, as cestas, sistema de cestas, aí evoluindo muito mais do que sistema de cestas, tem as CSAs, que são as comunidades Sustenta a Agricultura, são organizações de grupos de pessoas que se juntam para ter como um contrato, assim, como uma combinação com o agricultor para produzir o seu alimento de frutas e hortaliças e tal. Tantos eles combinam, né, o custo, a quantidade de produtos, visitam a propriedade, tem como um dia de campo com feijoada, com mais não sei o quê, sabe assim, com uma saladona, com mais isso. Então dialoga, tem uma amiga nutricionista que fala muito forte disso, que é a Valéria Pascoal, que ela bate forte nessa questão, além da questão da nutrição funcional, que é o que a gente falou, o alimento ser o nosso remédio, ser o nosso suplemento, e não a cápsula, também ir na agroecologia e fortalecer esse circuito direto das CSAs. Então ela faz parte de uma CSA que ela vai lá e, como é nutricionista, ela fala: a Oropronobis é rica em ferro, em magnésio, em cálcio, a mucilagem dela faz bem para o trato digestivo. Então as pessoas participam do grupo dando subsídios. Aí tem outra que tem receitas, que trabalha com parte culinária, outra pessoa que é do grupo, e aí ensina, como se fosse um dia de campo informal de co-agricultores, inclusive não são chamados de... Então, esses circuitos de comercialização mais diretos, eles permitem o intercâmbio de conhecimento, o diálogo para mostrar as dificuldades de produzir um determinado alimento, ou saber qual é a demanda. O que a gente mais vê hoje é a cidade buscando punk, querendo consumir punk, mas não vai na feira e não encontra. Vai no supermercado, muito menos. Então, é chegar na feira agroecológica: poxa, Felipe, você tem serralha lá, traz mais serralha pra gente, traz taioba, traz bertalha, traz almeirão. Cada dia mais aumentando, né? Cada dia isso mais aumentando, isso é incrível. Mas assim, há 5 anos atrás praticamente não tinha. E hoje a gente vê,
tem um trabalho intensivo, nós, a Emater do Distrito Federal, alguns agricultores apaixonados com o tema, tem nutricionista, aqui tem a Bruna da Fiocruz, que trabalha forte com isso. Sim. Então, tem várias pessoas trabalhando com punk, difundindo, porque o que a gente mais deseja é fazer com que os consumidores que estão buscando alimentação saudável e punk incentivem produtores para fazerem a produção dessas espécies. Isso é que está faltando, esse link. Eu acho que vocês devem perceber isso direto. A gente está aí para tentar divulgar isso também, né? Porque, bom, Brasília hoje é um grande centro também de agricultura orgânica, agrofloresta, CSAs. É um grande exemplo para o Brasil todo, né? Então, o consumidor, ele está começando também a mudar. Eu acho que a gente precisa mesmo fortalecer a agricultura local, entender o agricultor como a gente entende o nosso médico, como a gente entende o nosso advogado, como uma profissão realmente de valor, dar valor a isso, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, e aí com isso a gente começa a diversificar, né? No caso, a nossa agricultura, ela não tem limite. O limite dela é o nosso conhecimento. Né? O limite da agricultura sintrópica, da agrofloresta, é o conhecimento. E eu estou aqui já pensando canteiros já com a bertalha, com todas aquelas opções, que seria lindo também para os olhos, que já é uma cura, né? Já é uma... Isso. E aí você imagina, Felipe, desculpa, interrompendo, complementando, colocar um pouco mais de fitotecnia do bem. Por exemplo, só para dar uma ideia do que a gente faz lá um pouco, além da conservação de germoplasma, né, que o germoplasma é a coleção de variedades, a gente faz também uma questão de melhorar o sistema de produção para que ele fique, não um produto na visão comercial, mas que fique um alimento mais apresentável, por exemplo, facilitar o manuseio. A Ora Pronobis, que a gente conhece, é um exemplo clássico. Ela normalmente é usada como cerca viva, né, nas propriedades. A pessoa às vezes colhe um pouquinho, mas aquilo é cheio de espinhos, fica uma planta grande, floresce e tal, etc. A gente tem feito um manejo, por exemplo, de podas sucessivas, né? Então faz 8 colheitas por ano numa mesma planta, escalonada. Na semana 1 você colhe a linha 1, depois na semana 2 a linha 2, na semana 3 a linha 3, e poda lá na altura do joelho. Então quando ela chega na altura do rosto é o ponto de poda. Isso dá 4 semanas, 3 semanas de intervalo no verão, no auge do calor e umidade. Então dá 3 semanas, a gente já está colhendo de novo na mesma planta, entre 3 e 6 semanas, depende da época. A moringa, que é um alimento fantástico, teve alguns questionamentos a respeito da moringa que já estão caindo por terra. O planeta inteiro consome moringa, enquanto nós estamos falando da moringa enquanto hortaliça, hortaliça folhosa. Então, enquanto alimento, ainda tem alguns estudos. A gente não trabalha com a área de medicina, a gente trabalha com alimento, hortaliça, eu consumo direto, no omelete, no feijão e tal. E a moringa, se você deixar, ela vira uma árvore de 8, 10 metros de altura. Mas a gente faz plantio em canteiros, 8, 10 plantas por metro quadrado, quando chega a 2 metros de altura faz a poda e você tem 5 quilos de folha de moringa por metro quadrado. Puxa. Imagina, então até para agricultura urbana,